Bom dia, meus amigos. Então, estamos num projeto de restauração. Vamos restaurar algumas cadeiras. Eu tenho aqui 4 cadeiras de madeira. Elas eram da minha casa e agora a gente vai restaurar elas porque elas estavam muito feias, pegaram bastante chuva, né? Eu vou começar aqui com a minha maquininha lixadeira da DeWalt. Tá bem sujinha, né? Mas é porque eu já tô trabalhando aqui com ela. Quando eu termino, eu deixo ela bem limpinha. Eu vou ensinar para vocês como é que vocês colocam a lixa aqui nessa máquina. Então, gente, o primeiro passo aqui é a gente aprender, né, a cortar a lixa para a gente poder utilizar nessa lixadeira aí de 1/4, né? Então, eu vou utilizar aqui lixas mais finas e lixas mais grossas. Então, o importante aqui é a gente aprender a cortar essa lixa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai começar dobrando a lixa pela metade, tá? Então, a gente vai dobrar ela no meio e vamos rasgá-la no meio, tá certo? Então, depois de a gente dobrar assim no meio, dobra bem certinho, tá? Não pode ficar errado. É importante que ela fique perfeitinha, senão ela não encaixa certinho na máquina, tá? Então, a gente vai cortar e como a lixa é de 1/4, a gente vai cortar em 4 partes essa lixa para que ela fique no tamanho da máquina, que a máquina é de 1/4, né? Então, tá aqui, cortamos ela na metade e agora a gente vai cortar metade dessa metade e pronto. E já vamos poder encaixar ela na nossa lixadeira, né? Então, vocês veem o tamanho que tem que ficar esse aqui para poder a gente encaixar direitinho. Vamos ver aqui. A DeWalt é uma máquina nova que eu comprei recentemente para poder fazer um trabalho de lixar vários móveis de madeira que eu tenho aqui neste processo de restauração que vocês estão acompanhando aí no canal, né? Já mostrei para vocês a mesa verde que eu restaurei, que foi o trabalho de arte em ferro. E agora... Então, como vocês podem ver, depois de eu instalar, eu vou fazer os furinhos com este, como se fosse um grampeadorzinho, né, que vem. Com esses furinhos, gente, ao passar a lixadeira, a própria lixadeira, ela recolhe o pó. Então, esse pó mais fininho, que agride o nosso nariz, é legal essa lixadeira porque ela tem esse reservatório para essa serragem mais fina. Inclusive, no lugar deste reservatório, eu posso encaixar um aspirador e eu consigo aspirar esse pó, que fica até bem melhor assim, né? Quando você vai fazer pequenos trabalhos também. Para fazer grandes trabalhos é melhor colocar uma máscara. Depois que eu lixei bem, eu passei 2 mãos de stem. Então, eu tô aplicando stem, né? Esse stem eu apliquei com boneca, tá? Boneca, para quem não sabe, é uma tronchinha de pano. E eu gosto de trabalhar com stem. E eu apliquei stem nele inteiro, tá? Ficou bem bacana, embora as marcas da chuva, a madeira estava muito marcada, como essa é uma madeira, não sei, de reflorestamento, eu não sei que tipo de madeira é essa, eu sei que ela é uma madeira bem diferente, e no final das contas eu acabei não gostando desse acabamento que ficou com o stem. Então o que eu fiz? Depois que eu fiz todo esse processo de lixar 2 vezes e aplicar stem, eu desisti disso, tá? Então, eu tô mostrando aí pra vocês o trabalho que eu fiz e depois eu comecei a lixar de novo, gente, e esquece essa história desse stem e acabei que eu lixei todas as peças. Vamos cortar os assentos agora? Eu vou mostrar pra vocês como que eu cortei os assentos para esta cadeira. Esses assentos foram cortados sobre medida, direitinho. Aí eu cortei 3 assentos e depois eu cortei o encosto, né, da cadeira, usei um esquadro, esse meu esquadro é muito bom, da Starrett, um esquadro bacana, vale a pena ter aí em casa, tá? E depois a gente cortar isso, eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um pequeno acabamento nos cantinhos, tá? Então, primeiro a gente separou tudo, depois eu fui, ó, nos cantinhos ali encostado, eu fiz um pequeno acabamento arredondadinho,
tanto na parte de cima para o tecido não cortar quando eu fosse estofar, e na parte de baixo também para ter o encaixe perfeito da cadeira e evitar até o uso de parafusos, fixação na parte de baixo, né? Então, eu fiz esses cantinhos, contei com o apoio de uma tampinha de refrigerante, fui marcando os cantinhos. E depois a gente seguiu lixando as cadeiras, gente, porque a gente achou que o processo ia acabar lá no stem, só que não, né? A gente não gostou realmente e depois a gente resolveu tirar todo o stem da cadeira e estava muito feio, não tinha valorizado, né, o trabalho que já tinha sido feito. Então a gente resolveu lixar mesmo e tirando, vocês podem ver aí, a gente foi retirando, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que eu estofei isso daí. Então, a primeira coisa que eu fiz foi com cola branca, passar cola branca em toda a parte do fundo, né? Na outra parte eu apliquei stem, porque quando eu for estofar eu quero essa parte bonita tratada de stem pro lado de fora. Depois que a cola secou, eu cortei, né? Já com a cola certinha, coladinha lá na esponjinha. Então eu cortei bonitinho todas as peças, né? Eu confesso que ficou super bonito esse stem aplicado, viu? Eu nem cobriria, mas é porque a madeira realmente tem que ser tratada, né, gente? E aí, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que a tinta que eu usei pra passar na base, porque eu não aguentei e aí eu tive que passar esse esmalte à base de água, ele é um acetinado, um branco neve, né, um esmalte premium, tá? Eu apliquei ele com rolinho, ele tem um tempo de secagem ao toque de 30 minutos e depois ele tem as instruções, né, de diluição. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem dar um pause aí no vídeo e ver direitinho. E eu comprei branco neve e aí eu misturei. Gente, a princípio eu pensava que eu ia conseguir ensinar para vocês a cor, né? Esta cor azul. Só que esquece, gente. Depois de eu começar a misturar, eu vi que eu não ia conseguir contar as cores, as gotas, nada, e que deixasse para lá essa história e vamos que vamos. Eu fui misturando, até que eu cheguei nessa cor linda que eu amei, que eu mostrei aí para vocês. Mas vocês fazem igual aí, viu? Essa tinta é base d'água, então ela aceita pigmentação. Ficou bem legal mesmo essa cor, eu gostei bastante, tá? E aí, olha só como é que ficou bonita ela aplicada. Ai, gente, eu amei essa cor na cadeira. Na minha opinião, ficou incrível, ficou incrível, ficou incrível. E eu tinha comprado o tecido sem ver, né? Olha, a quarta cadeira que eu tinha lá, que eu falei pra vocês, né, lá no início, tinha 4 cadeiras. A gente resolveu cortar e fazer uma mesinha com essa quarta cadeira, porque ela não tinha conserto. Vocês podem ver um defeito ali no braço dela e ia ficar muito feio, ela tava muito detonada, né? Não tinha jeito. Então, gente, vamos recuperar, né? Dá qualquer finalidade, desde que recicle, a gente vai dando qualquer finalidade. Se depois, com todo o tempo, eu não gostar, eu desfaço ela e faço um banquinho. Então, por enquanto, a gente foi assim, ó, pintamos ela de azul também, ficou muito bonita, tá? E depois eu fui estofar. Então, tá aí a estampa que eu escolhi. Eu gostei bastante desse floral, né? É um floral escuro, meio marronzado, assim. Gostei bastante. Então, é assim, eu tenho uma rucama, né? Então, são grampos especiais para tapeceiro. Não tem segredo, tá, gente? É ir fazendo e ajustando e deixar o mais firme, o mais bonitinho, o mais certinho possível. Sempre lembrando de dar um bom acabamentozinho embaixo. Eu gosto de deixar bem fechadinho, tá? Porque às vezes você vai deixar isso numa cozinha, tal. E de verdade, se você deixa entrada, você pode atrair roedores, sabe? Barata, e eles fazerem casinha aí dentro dessa espuma, tá, gente? Então, de verdade, eu fecho bem fechadinho, faço o revestimento da parte certinha de trás, né? Cobre direitinho, faz o serviço bem bonitinho. Porque você vai usar e tem coisa pior do que se uma barata fizer um ninho aí, viu, gente? Nesse buraco aí. Tá? Então, bem estofadinho, tudo bem bonitinho. Dá um pouquinho de trabalho estufar, tá? A Rukama é um grampeador bem duro, quem sabe, sim.
Então, ó, vocês veem, depois por trás, mesmo tendo aplicado estenho, eu dei esse acabamento no encosto, que ficou super bonitinho atrás. Na verdade, eu realmente acho que essa cadeira ficou um super resultado, ninguém esperava, essas cadeiras estavam para ir pro lixo, gente, aqui em casa. Fazia anos que minha mãe queria recuperar, dizendo que a madeira da cadeira era boa, e tava horrível, 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 horrível. Eu resolvi pegar aí. Então, depois eu peguei e pintei uns parafusos de dourado, depois vou ter que até refazer esse acabamento para deixar bem bonitinho. E tá aí, gente, o resultado. O que vocês acharam? Conta pra mim, ó lá. Aí, ó, depois eu fixei lá um encosto, pus um tampo de redondinho na mesa, né? Olha lá. Peguei um parafuso sextavado para ficar uma coisa bem bacaninha, né? Eu gosto desse parafuso sextavado, depois eu venho com a parafusadeira ali, ó, e fica bem legalzinho mesmo. Usei uma arruela para não escapar, porque tem uma canaleta, né, na cadeira, na parte de trás, então precisava de uma arruela. E depois com a parafusadeira, ó, eu fui rapidinho, meti os parafusinhos no lugar, ficou lindo, lindo, lindo. Conta aí pra mim o que vocês acharam. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, vamos fazer arte.